E como nosso objetivo vai ser evitar as falhas, é inevitável que a gente tenha que estudar e avaliar o conceito de tensão admissível. Esse conceito importante, que será amplamente utilizado ao longo do curso de elementos de máquina, se resume a uma divisão entre uma tensão limite de resistência de algum modo de falha dividido por um coeficiente de segurança. Nós conversamos anteriormente que, se a gente estiver falando sobre, por exemplo, não quero que aconteça o escoamento, eu uso a tensão limite de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Não quero fadiga, tensão limite de resistência à fadiga dividido pelo coeficiente de segurança. Não quero a ruptura, tensão limite de resistência dividido pelo coeficiente de segurança. Não quero escoamento, tensão limite de resistência ao escoamento dividido pelo coeficiente de segurança. Então é muito simples. Acontece que nas chavetas os dois modos de falha principal são esmagamento e cisalhamento. E, como é a primeira parte da matéria, a gente vai trabalhar com a tensão admissível ao esmagamento tabelada. Ou seja, vocês vão perceber que a divisão entre a pressão que causa esmagamento na peça por um coeficiente de segurança, essa divisão encontra-se tabelada nesta tabela que eu estou mostrando para vocês. Ficou redundante, né? Mas tudo bem. Consta nessa tabela que eu estou apresentando para vocês. Essa tabela leva em conta o tipo de carregamento, ou seja, a combinação do binômio choques e tipos de carga, leva em conta o material do cubo e também leva em conta se nós estamos tratando de chavetas côncavas ou, por enquanto, de chavetas retangulares. Também os eixos ranhurados que serão tratados a seguir têm suas pressões admissíveis tabeladas nesta coluna. Então é muito importante que vocês entendam que a pressão admissível que consta nessa tabela está em megapascal. E, insisto, essa pressão que consta aqui é a pressão admissível, ou seja, é a pressão limite já dividida por um coeficiente de segurança pré-estipulado. Quero ressaltar que na primeira coluna a gente tem a combinação do binômio choques e tipo de carga. Por exemplo, aqui a gente tem choques fortes e carga 1. Ou também choques fortes e carga 2. Nessa parte, nessa célula, a gente tem choques fortes e carga 1 ou carga 2. Aqui choques fracos e carga 3. E por fim a gente tem aqui a combinação de choques fortes e carga 3. Ou seja, você tem que ler o enunciado com calma e identificar as características de como os esforços são aplicados naquela peça, naquele componente em particular, e aí escolher qual das linhas você vai selecionar. Outro aspecto importante que eu convido vocês a fazerem uma reflexão é identificarem do material do cubo. O material do cubo está tabelado nessa coluna. E se vocês prestarem atenção, a gente tem nessa tabela disponíveis só e somente dois tipos de material para o cubo: ferro fundido ou aço. Então, são várias combinações de ferro fundido com aço, obviamente se relacionando com diferentes tipos de choques e diferentes tipos de carga. É fundamental que vocês entendam que isso é uma abordagem didática. Quando vocês vão consultar, e eu vou estimular vocês demais que vocês façam isso, que vocês usem outros programas que fazem projetos, e eles já têm uma base de dados muito mais ampla, porque, por exemplo, se vocês analisarem com calma, essa tabela não tem variantes para o material do eixo. Eu poderia ter um eixo de aço, poderia ter um eixo de alumínio, poderia ter um eixo de ferro fundido, poderia ter um eixo de plástico e assim por diante, ou seja, outros materiais. Então eu quero que vocês entendam que isso é uma abordagem didática para a gente entender um fenômeno complexo de maneira simples. Em programas mais avançados, vocês vão encontrar no banco de dados do programa uma variedade maior de materiais, inclusive até outros parâmetros que aqui não estão sendo levados em conta. Nesse modelo didático, as únicas informações que são consideradas nos cálculos são o tipo de choque, o tipo de carga, o material do cubo e o estilo das chavetas. Quaisquer outras variáveis que não sejam essas não estão disponíveis nesse nosso modelo didático. E quando vocês forem usar os programas de cálculo, como por exemplo o Inventor, que é um programa que eu gosto bastante, basta que vocês consultem a carta, ou seja, o material, ou seja, o manual do programa, para vocês entenderem qual é a formulação e quais são os aspectos levados em consideração. Chamo a atenção de vocês que, caso a gente esteja fazendo cálculos para chavetas côncavas, essa é a coluna que a gente deve buscar a pressão admissível. E se eu estiver falando sobre chavetas retangulares e futuramente sobre eixos ranhurados, eu tenho que fazer a entrada de dados na quarta coluna. Uma vez que abordamos o critério do esmagamento, ou seja, a maneira com a qual a gente vai tentar evitar que o esmagamento aconteça, só me resta tratar o cisalhamento, que é o segundo modo de falha comum em chavetas. De tal maneira que é esta tabela
leve em consideração a classe de resistência do aço da chaveta e o tipo de carga. Ou seja, o cisalhamento, ou seja, a tensão admissível para o cisalhamento, que é a divisão entre a tensão limite de cisalhamento por um coeficiente de segurança já pré-estabelecido, essa tensão admissível de cisalhamento consta nessa tabela. Essa tabela leva em conta a classe de resistência e o tipo de carga. Chama a atenção de vocês mais uma vez que em outros programas você pode ter outras variáveis que são incluídas no cisalhamento. Por exemplo, na tabela da tensão admissível do cisalhamento, vocês não percebem variantes em relação ao material do cubo, material do eixo, ou seja, é uma abordagem didática que será utilizada para poder tratar esse fenômeno de maneira bastante simples.